Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte, me pediram para fazer para vocês. Haverá comunicação? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas peças, uma peça de cerâmica redonda e a outra âncora é uma peça de cerâmica quadrada. Então tentem se conectar a uma das peças, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se haverá comunicação. Opção número 1, a peça de cerâmica redonda. Opção número 2, a peça de cerâmica quadrada. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, vamos lá, porque eu estou correndo tanto que hoje, gente, eu nem lembrei que eu não tinha subido o vídeo. Tanto que o povo tá me mandando o WhatsApp aí perguntando se não vai ter vídeo hoje. Sinceramente, eu esqueci. Me desculpem. Eu achei que eu tinha vídeo gravado e eu não tinha. Tá? Então, vamos lá. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem já conseguiu se conectar, escolheu a peça de cerâmica redonda. Haverá comunicação para quem se conectou com a primeira opção, a peça de cerâmica redonda. Haverá comunicação para quem se conectou com a peça de cerâmica redonda. Mostra pra gente. Haverá comunicação para quem se conectou com a peça de cerâmica redonda. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da torre. Gente, a torre é uma carta que fala de quebra de expectativas, né? No sim ou não, a torre nos responde negativamente. A torre é uma carta que nos fala das estruturas meio abaladas, das estruturas aí meio comprometidas. Vamos ver com as demais cartas, porque muitas vezes a torre ela pode significar o quê? Quebra de expectativas. Eu não acredito que me ligue não, é quase que impossível. Ela pode vir em alguns casos nesse sentido, tá? Mas vamos ver com as demais cartas o que nos fala aqui. Haverá comunicação para quem se conectou com a primeira opção, a peça de cerâmica redonda. Haverá comunicação para quem se conectou com a peça de cerâmica redonda. Mostra pra gente. Haverá comunicação para quem se conectou com a peça de cerâmica redonda. Mostra pra gente. Haverá comunicação para quem se conectou com a peça de cerâmica redonda. Haverá comunicação para quem se conectou com a peça de cerâmica redonda. Vamos ver? Embaralhado. Haverá comunicação para quem se conectou com a peça de cerâmica redonda. Cortando em 3, deck do meio. Vamos tirar o spoiler. 8 de ouros. Morte. 8 de espadas. Rainha de ouros. 3 de paus. 8 de copas. A carta do corte é um 9 de paus. Gente, não acredito que haja comunicação agora não. Não vou mentir para vocês não, tá? A torre, ela já vem como quebra de expectativas. No sim ou não, a torre nos responde negativamente. A gente abre o jogo com um 8 de ouros. O 8 de ouros é uma carta que fala que a gente vai ter uma colheita produtiva, uma colheita abundante aí, porém mais adiante. Transformações, mudanças têm que acontecer aqui para que isso possa acontecer. Mas é interessante que essa pessoa gosta de vocês, tá, gente? Essa pessoa ela tem sentimento por vocês. Essa pessoa vê vocês como uma rainha de ouros. A rainha de ouros é aquela pessoa que a gente poderia oferecer uma estabilidade, uma solidez, uma segurança. Mas essa pessoa também tem muitos medos dentro dela, né? Olha aqui o 8 de espadas.
O 8 de espadas é uma carta que mostra uma pessoa no meio de 8 espadas. Espadas é a nossa parte racional, a nossa parte mental. A figura está toda enrolada ali com uma faixa e uma venda nos olhos. Ou seja, a nossa mente mente. A nossa mente faz com que a gente não veja as coisas com clareza e objetividade. Consequentemente, a gente não se movimenta diante da situação. Então a gente percebe que existe por parte dessa pessoa também uma autossabotagem. O 8 de espadas, gente, é uma carta que fala muito do medo do abandono, o medo de ser largado, de ser abandonado, das coisas não fluírem, não acontecerem do jeito que a pessoa quer. Então é uma carta que fala que essa pessoa deve trazer medos, traumas aí dentro dela de muito tempo. Que pode ser de infância, de adolescência, de juventude, de muito tempo atrás. Ou até mesmo de outras vidas em alguns casos, que acarretam numa falta de atitude muitas vezes nessa, tá? Mas mudanças aqui podem acontecer. Essa pessoa enxerga vocês de uma forma positiva. Essa pessoa enxerga vocês de uma forma favorável. Afinal de contas, a rainha de ouros é a pessoa que a gente quer ofertar uma estabilidade, uma solidez. É a pessoa que a gente vê como alguém para se ter uma estabilidade, uma solidez. Só que essa pessoa ainda está pensando, ela está planejando, ela está estudando alguma coisa. A gente vem aqui com um 3 de paus. O que é o 3 de paus? É uma pessoa que está ali em frente ao oceano, olhando para o horizonte, pensando e planejando o que vai fazer. No 3 de paus, geralmente a gente tem um barco aqui parado. O barco é um meio de transporte, tá? Só que dos meios de transporte é um dos mais lentos que nós temos, né? Então, aqui precisa primeiro um planejamento para depois ter uma ação. Por isso que eu acredito que venha uma comunicação um pouco mais para frente, não agora. Tá? Essa pessoa ainda está planejando, essa pessoa ainda está pensando a respeito de como fazer isso, como se portar, porque ela tem muitos medos, muitos traumas também dentro dela. Vocês estão afastados, mas o sentimento permanece. O 8 de copas é quando a gente dá as costas a uma situação e se afasta, mesmo com emoção, mesmo com sentimento. O 8 de copas a gente se afasta de algo, mas a emoção permanece. A emoção continua. E olha que interessante a nossa carta do corte. É um 9 de paus. O que é um 9 de paus? São 8 estacas espetadas no chão e uma pessoa guardando, protegendo essas 8 estacas, estando ela com a 9ª estaca na mão. Mas geralmente está com a estaca meio levantada, numa posição meio assim, tipo, chegar meio perto, eu te dou com esse pau na cabeça. Tá? O que são 8 estacas? O 8 de paus. O que é o 8 de paus? Comunicação. Essa pessoa está se guardando, ela está se protegendo para não entrar em contato com vocês. Ela não está permitindo que essa comunicação aconteça agora. Essa comunicação provavelmente é para um futuro. Ela está planejando alguma forma de fazer isso acontecer. Ela tem sentimento sim, ela tem emoção sim, mas eu não acredito que essa comunicação aconteça por enquanto. O sentimento aqui existe, mas existem bloqueios, existem traumas, existem autossabotagem aqui por parte dessa pessoa, aqui no 8 de espadas, né? Que impedem muitas vezes ela de agir. Então ela fica ali planejando, pensando, estudando, mas essa ação se protegendo para não mandar uma mensagem, porque muitas vezes ela tem sim vontade de uma comunicação, mas ela se segura, ela se guarda, ela se protege dessa comunicação, mas a comunicação pode acontecer mais para frente. No momento eu não acredito que essa pessoa se comunicaria com vocês não, tá? Estou sendo bem sincero. Mas aqui tem grandes perspectivas de uma mudança, de uma transformação nessa situação. A gente não pode descartar a morte aqui no jogo, né? E as pessoas têm medo da carta da morte. A morte, gente, é pra gente ter medo quando a gente tá ali bem, super feliz, super harmonioso. Aí veio a morte e a gente fala, lascou, né? Mudanças acontecerão. Mas do contrário, não. A morte ela pode ser uma carta extremamente positiva. Se vocês estão afastados, estão sem comunicação, estão brigados, veio a morte, ela pode indicar uma transformação, uma mudança dessa situação. E não necessariamente uma finalização. Vai depender das demais cartas, né? E aqui ela vem no sentido que pode sim ter uma transformação, pode ter uma mudança sim, mas eu acredito que essa comunicação possa vir a acontecer um pouco mais para frente e não tão para agora, tá? Então, respondendo a pergunta, haverá comunicação? Eu acho muito pouco provável
que essa comunicação aconteça agora. Um pouco mais para frente ela pode acontecer, mas agora, nesse momento, é muito difícil. É óbvio que é uma leitura coletiva, algumas de vocês podem receber uma mensagem aí, uma procura, mas é muito difícil, tá, gente? Não criem ali muitas ilusões a respeito de uma procura no momento, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver para quem se conectou agora com a segunda opção, a placa de cerâmica quadrada. Haverá comunicação para quem se conectou com a segunda opção, a placa de cerâmica quadrada. Haverá comunicação para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Mostra pra gente. Haverá comunicação para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Haverá comunicação para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta dos enamorados. Os enamorados, gente, no sim ou não, é a única carta que nos fala talvez, né? Os enamorados falam que aqui existe sentimento, que existe emoção, mas que existem dúvidas aqui também envolvendo. Tá? Pode ser dúvida entre o procurar ou não procurar, dúvida entre uma pessoa ou outra, dúvida em ter um relacionamento ou continuar a carreira solo, ou essa pessoa já tem um relacionamento, ela está aí dividida. Enfim, os enamorados é uma carta que fala talvez. Vamos ver com as demais cartas se a probabilidade maior seria de uma procura ou de uma não procura, tá bom? Haverá comunicação para quem se conectou com a segunda opção, a placa de cerâmica quadrada. Mostra pra gente. Haverá comunicação para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Haverá comunicação para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Haverá comunicação para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Mostra pra gente. Haverá comunicação para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Haverá comunicação para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Mostra pra gente. Haverá comunicação para quem se conectou com a placa de cerâmica quadrada. Cortando em 3, deck do meio, vamos tirar o spoiler. Carro, As de copas, 10 de ouros, 3 de paus, Pagem de espadas, 5 de paus e a carta do corte é um rei de copas. Gente, aqui muita gente vai receber mensagem sim, tá? Muita gente vai ter uma movimentação nessa situação. Os enamorados é uma carta que fala muito de dúvida, né? É uma carta que fala de dividido. Provavelmente metade das pessoas que se conectaram aqui podem sim receber mensagem, uma comunicação qualquer, e a outra metade deve ter que esperar um pouco mais, tá? Mas eu apostaria minha ficha na comunicação. A gente abre o jogo com a carta do carro. O carro é uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, de movimentação. Então a grande maioria aqui deve receber mensagem sim, tá? A gente fala 50% por causa dos enamorados. Mas eu acredito que aqui mais ou menos uns 75% das pessoas que se conectaram vão receber uma comunicação. É porque é uma leitura coletiva, né? São muitas energias e muitas pessoas aqui podem não ter se conectado também com a opção correta. Mas o carro fala de movimento, o carro fala de paixão, de desejo, seguido de um as de copas. Todo as nos fala de se começar ou recomeçar uma situação,
de se iniciar ou reiniciar uma situação. E o As de Copas fala da gente começar algo porque existe sentimento, existe emoção ainda envolvido. E eu tenho em seguida um 10 de ouros. O 10 de ouros é a carta máxima da estabilidade e da solidez, né? Só que eu falo que o 10 de ouros é a carta do lar. Por que a carta do lar? Porque o 10 de ouros é uma carta que faz a gente se sentir bem diante de uma situação. E existe uma grande diferença entre casa e lar. Casa é o lugar que você volta ali depois do seu dia de trabalho, de estudo, enfim. Mas lar é o lugar que você volta e você se sente acolhido. Você se sente protegido, você se sente amparado. É onde você põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz. É onde você recupera suas forças, onde você é você, sem precisar usar de um personagem, sem precisar aparentar uma coisa que você muitas vezes não é. Então, o 10 de ouros aqui, ele não está vindo para mim no sentido de uma estabilidade, uma solidez. Ele está vindo para mim muito no sentido aqui da pessoa se sentir confortável junto a vocês. Da pessoa se sentir ali bem junto a vocês. Ela não precisando ser um personagem, ela não precisando ser uma mentira. É onde ela pode ser ela mesma, é onde ela recupera as forças, onde ela dá risada, onde ela pode ser mais livre, mais ela mesma, onde ela não precisa usar de máscaras. Ela tem aí uma sensação de bem-estar junto a vocês. E essa pessoa está pensando, está planejando, está estudando alguma coisa aqui, né? Olha o 3 de paus. O 3 de paus é uma carta de planejamento antes de uma ação. Então, provavelmente, essa pessoa está ali olhando, pensando, planejando, estudando uma forma de fazer isso, estudando uma forma de se portar diante dessa situação. Então, o 3 de paus, ele sempre fala de um planejamento antes de uma ação. Então, eu acredito que essa pessoa esteja planejando aí alguma forma de ligar, de se comunicar, ou o que vai escrever, enfim. Está pensando aí antes de agir. Só que essa pessoa vem, a princípio, aqui como um pajem de espadas, né? A gente tem aqui no jogo pajem de espadas. Todo pajem é um mensageiro, todo pajem é um comunicador. Gente, eu acredito que chegue sim mensagem para mais ou menos 75% das pessoas aqui. Mas não esperem uma mensagem doce, declaração de amor. Ó, meu amor da minha vida, tô morrendo de saudade de você. Não é isso não, tá? Porque o pajem de espadas, ele fala sim de comunicação, mas é uma comunicação ali mais seca, uma comunicação ali menos romântica. É perigoso o cara mandar, e aí, bro, vamos dar um rolê, sabe? Não espere ali uma mensagem toda dengosa, toda amorosa. Não, existe sim chance de uma mensagem, existe sim chance de uma comunicação, mas eu acho que é uma coisa mais impessoal a princípio, tá? Em seguida desse pajem de paus, eu tenho um 5 de paus. Eu não gosto dessa carta. Quem acompanha o canal sabe disso, né? O 5 de paus, gente, ele é uma carta que fala muito de influência externa. Então pode ter gente aqui jogando, pode ter gente aqui trabalhando para que a situação de vocês não aconteça. Existe aqui muitos casos de triângulo também, porque o triângulo fala, os enamorados falam muito da dúvida entre duas pessoas e pode sim ter interferência externa justamente por ser triângulo. Essa pessoa pode ser comprometida, então ela tem ali as dificuldades de uma comunicação, alguma coisa assim. Mas o 5 de paus, ele fala muito de influência externa. Muita gente falando, muita gente se intrometendo, muita gente dando opinião. Tem um detalhe muito importante, né? Para alguém dar uma opinião na sua vida, é porque vocês estão contando da vida de vocês para os outros. Então, não tem aquele ditado, boca fechada não entra mosquito? Evitem de falar, gente. Mania que tem de ficar contando a vida para todo mundo. O que os outros não sabem, os outros não atacam. Aprendam a ficar mais de boca fechada, aprendam a falar menos da vida de vocês para os outros. O povo não guarda a língua, não sossega a língua no beiço. Param de falar, param de contar a vida de vocês. Nem todo mundo que opina alguma coisa a respeito da vida da gente quer realmente o nosso bem. As pessoas até querem ver a gente bem, as pessoas que gostam da gente, sim.
mas dificilmente você vai encontrar um amigo ou alguém aí que queira ver vocês melhor do que ela mesma. Então, evitem de comentar da vida de vocês. O que os outros não sabem, os outros não atrapalham. Um amigo meu sempre falava isso. E é verdade, o que os outros não sabem, os outros não atrapalham. Parem de ficar contando, parem de ficar colocando ali a vida de vocês para todo mundo saber, ou para as amigas saberem, esse tipo de coisa. Parem de comentar da vida de vocês. Quanto menos gente souber se ligou, se não ligou, se saiu, se não saiu, melhor para vocês. Tá? E se as pessoas estão opinando na nossa vida, é porque a gente está contando da nossa vida para elas. Consequentemente, a gente dá a oportunidade para o outro falar, né? Para o outro opinar. Se fosse fácil resolver problemas, você pode ter certeza que a pessoa resolveria o problema dela e não o de vocês. Então evitem de comentar da vida de vocês com quem quer que seja, tá? A carta do corte veio um rei de copas, ou seja, essa pessoa veio como um rei de copas. É uma pessoa que tem muito amor, tem uma capacidade de amar muito grande, mas uma pessoa que morre de medo de amar também. O rei de copas de todos os reis é o rei que mais ama, mas é o rei que mais medo tem dos próprios sentimentos. Geralmente são pessoas que já sofreram muito por amor. Então são pessoas que fazem o quê? Se fecham em copas. Elas evitam de falar com medo de voltar a sofrer, né? Então são pessoas que são mais fechadas na forma de demonstrar sentimentos, são mais fechadas na forma de falar das próprias emoções. Mas essa pessoa tem uma capacidade de amar muito grande aqui, tá? E vocês podem ter certeza que ela tem sentimentos sim por vocês. Então, respondendo à pergunta, haverá comunicação? Uma parcela bem significativa aqui, mais ou menos uns 75%, haverá comunicação sim. Mas foi o que eu falei, não esperem declaração de amor nessa comunicação não. Vai ser uma mensagem ali mais curta, uma mensagem mais objetiva, e aí, brother, sabe, não pense que vai, o amorzinho da minha vida, não vai ser esse tipo de mensagem não. Vai ser uma mensagem mais impessoal, provavelmente, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ser útil de alguma forma aí para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.